Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição do nosso ciclo de conferências sobre estudos, né, em ciência, estudos avançados em ciência e humanidades. A conferência de hoje é sobre homicídios, crise prisional e cultura da violência. Antes de eu apresentar os nossos palestrantes de hoje, eu gostaria de fazer um convite, que é uma incumbência minha, que é sobre a nossa, eu vou falar de novo no final, Escola de Verão do ILEA. No ILEA, verão é um estado de espírito. Tá? Então, nós temos mais uma edição da Escola de Verão, a 6ª edição, que vai acontecer de 21 a 25 de agosto, agora sobre os BRICS, Estado, Cultura e Sociedade. O time de professores, né, no curso é extenso. O professor Alex vai participar do curso. O professor José Vicente, a professora Soraya, entre outros. Então, todos convidados. As inscrições começaram ontem e vão até dia 15 de agosto. Bom, passando as apresentações, né, a nossa primeira palestrante vai ser a professora Melissa de Matos Pimenta, que é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, atualmente professora adjunta do Departamento de Sociologia do IFCH, assim como professora do PPG em Sociologia, aqui da URGS. E é pesquisadora do grupo de pesquisa Violência e Cidadania. Depois nós teremos a professora Letícia Chabá, que é doutora em Sociologia pela URGS, professora adjunta do Departamento de Sociologia, né, aqui do IFCH, assim como professora nos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e Políticas Públicas. E desenvolve pesquisas sobre a temática da violência, do crime e das políticas públicas e sociais. E, por último, o professor Alex Nish Teixeira, que é diretor da editora da universidade, vice-presidente da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, professor adjunto no Departamento de Sociologia e do programa de pós-graduação em Sociologia da URGS. É doutor pela URGS em Sociologia e também é professor e vice-coordenador do curso de especialização em Segurança Cidadã, além de ser membro do Conselho Consultivo do ILEA. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Melissa. Alô, boa tarde. Estão me ouvindo? Então, tá bom. Acho que até vou ficar de pé, já que eu estou com esse aqui, que daí fica mais fácil para passar os slides. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite do ILEA para participar deste evento, desse ciclo de conferências, abordando essa temática que tem se tornado objeto de atenção da mídia, de outros especialistas, né, com grande ênfase, né, na produção de dados, que tem evidenciado o aumento da violência e a preocupação, né, com os fenômenos ligados à violência letal, em particular o homicídio. Né. Então, o objetivo, na verdade, é a gente tentar trabalhar todas as temáticas ali elencadas, né, homicídios, crise prisional e cultura da violência, tentando produzir, então, um quadro sistêmico, né, de compreensão da inter-relação entre os fenômenos. Né. Eu vou, então, fazer uma abordagem, acho que bastante geral, talvez alguns de vocês que já estejam familiarizados com as temáticas abordadas dentro da sociologia da violência e da conflitualidade, né, não vejam muita novidade, mas o meu objetivo é, a partir dos nossos estudos, das nossas leituras, dos nossos levantamentos, tentar construir um quadro explicativo, né, que a gente tem
tentado produzir, né, um olhar sociológico, tentando compreender a complexidade desse fenômeno, que é tão difícil, não existe uma resposta simples, né, para o problema. Deixa eu ver se eu me entendo com aqui. Do lado de lá, tá? Pronto, obrigada. Bom, a pergunta, então, né, disparadora é como os homicídios, a crise prisional e a cultura da violência estão relacionados, né, o que uma coisa tem a ver com a outra. Essa pergunta também é fruto das nossas próprias análises, né, que tem mostrado uma dificuldade, né, de atores sociais dos mais variadas origens, desde lideranças comunitárias, jornalistas, profissionais de segurança pública e operadores do sistema jurídico, né, de conseguirem organizar essa interpretação, né, responder essa pergunta, né, de uma forma interrelacionada. Bom, para isso eu vou dar um passo atrás, né, tentando responder as perguntas, né, no sentido de entender a violência, né, e de que forma o homicídio, né, se configura como uma forma de violência extrema. Depois a professora Letícia vai conceitualizar isso melhor, né, mas numa abordagem geral, a ideia é entender o que significa violência, quais são essas principais formas, pensar um pouco como a violência tem afetado nossas vidas no cotidiano e para então evoluir para entendimento das causas da violência e até problematizar, isso aí vai ser o objeto do nosso debate hoje, né, o que a gente pode fazer para diminuir a violência, né. Eu acho que esse é um movimento importante de reflexão, necessário, né, no sentido de desnaturalizar um fenômeno que está sobre-representado no noticiário da imprensa, né, televisiva, nos programas policialescos, no cotidiano de séries televisivas, filmes de ação, né, como uma coisa que a gente toma como dado na nossa realidade, né, chega a estar saturado de notícias, né, disso e que, na verdade, contribuem para promover um quadro de pânico social, né, de como se a violência estivesse, né, em todo lugar, em todos os aspectos, afetasse a todos nós de forma igual, e não é o caso, né. Tem uma definição de violência muito boa, que a gente tende a utilizar bastante, recorrer à definição do sociólogo Yves Michaud, né, sociólogo francês, né, que procura conceituar a violência de uma forma bastante geral e abrangente, né, tentando entendê-la como todo tipo de ação, né, de uma ou mais pessoas contra uma ou mais pessoas também, que causa dano, né. A gente parte dessa concepção, né, do dano. É que algumas formas de dano são mais visíveis e mais evidentes e a gente tem dificuldade, às vezes, de perceber outras formas de violência não tão evidentes que, na verdade, contribuem para conformar o conceito que eu vou tentar problematizar aqui de cultura da violência, né, e que ajudam a construir esse ciclo, né, que interrelaciona homicídio, crise prisional e cultura da violência. Violência pode ser de uma forma direta, né, que atinge diretamente o corpo da pessoa que a sofre, ou indireta, né. A violência indireta é mais difícil da gente perceber, existem muitas formas, e esse processo de desnaturalização da violência eu acho extremamente fundamental de ser feito numa sociedade como a nossa, que tem apresentado indicadores extremamente preocupantes, né. Então, a nossa dificuldade de lidar com esse fenômeno tem a ver com as múltiplas dimensões da violência, né? A gente percebe os danos muito evidentes, né, físicos, mas às vezes não percebe, né, o tamanho do dano psicológico e moral em uma sociedade a partir da ocorrência de fenômenos que não são diretamente ligados a um entendimento mais imediato, né, de violência, que é o tapa, o chute, né, um assalto, um latrocínio, né? Então, é importante a gente percorrer outras dimensões, né, no sentido de entender como isso compõe uma cultura de violência, né. Entre as múltiplas dimensões de violência, que são objeto de estudo da sociologia da violência e da conflitualidade com a qual nós trabalhamos, está a violência física, que é aquela que a gente imediatamente reconhece como forma de violência, que produz dano, permanente ou não, à integridade física do ser humano, né. Boa parte das formas de violência física são, inclusive, tipificadas como crime. A gente tem o crime de lesão corporal e também, no limite, a violência física tipificada como crime de homicídio, né, que é o fenômeno objeto de análise hoje. Outra dimensão extremamente importante da violência é a violência psicológica, que não necessariamente deixa uma marca no corpo, uma marca física, mas gera transtorno, né, de natureza psicológica, na alteração de comportamentos, né, na privação de liberdade,
E é uma dimensão extremamente difícil de perceber e de analisar, né, e que opera de diferentes formas na nossa sociedade, né. Uma outra dimensão que requer análise, nós também temos indicadores extremamente preocupantes nesse sentido, é a violência sexual, que é aquela que constrange a pessoa a manter relações sexuais contra a sua vontade, né. A gente avançou bastante na legislação no entendimento do que significa o crime de estupro, né. Hoje não é mais necessário haver qualquer tipo de penetração, pode ser uma pessoa ser tocada ou manipulada para o prazer de outra pessoa, já configuraria também, né, um estupro. E também configuram formas de estupro o uso de objetos de qualquer natureza, né. A gente precisa, então, ampliar o escopo do entendimento dessa dimensão de violência, né, porque o que está em questão, na verdade, o que produz o dano é a falta de consentimento e a coação sobre o corpo de outra pessoa. Outra dimensão extremamente relevante, né, que caracteriza a violência, né, o fenômeno que a gente tem identificado principalmente no espaço da escola, né, o tema central de estudo, quem estuda violência escolar na escola é o bullying, que é a situação que caracteriza por agressões intencionais, que podem ser verbais, físicas, né, de outras maneiras, que são feitas de maneira repetitiva, né. O termo vem do inglês, né, do termo bully, que significa valentão ou brigão, né, então é o processo, né, de agressão. E uma outra forma de violência que tem aparecido bastante, se tornado algo né, de considerável preocupação, não é esse tipo de bullying de contato físico que implica a copresença de atores sociais, né, no mesmo espaço, mas essa forma que a gente vem chamando de cyberbullying, que consiste na divulgação de imagens, conteúdos, ameaças ou qualquer expressão que cause dano moral ou psicológico à vítima, né. Então a gente agora tem mais um outro fator, que é o uso, né, de tecnologia de informação e de comunicação para produzir violência. Se eu estiver indo depressa demais, vocês me avisam, para a gente ter bastante tempo para o debate, né. Uma coisa interessante, né, a gente também tem tipificado como crime um outro tipo de bullying que acontece predominantemente no espaço de trabalho, que é o assédio moral, né? O assédio moral, a gente poderia dizer que é o bullying que acontece no espaço do trabalho, né? A exposição de trabalhadores e trabalhadoras tem características bastante semelhantes ao bullying na escola, porque tem essa característica do constrangimento, da repetição, né, e de uma série de ações prolongadas ao longo do tempo, né? Aquela imagem que vocês estão vendo, né, ela está no site do Senado Federal, que, né, busca justamente esclarecer e denunciar, né, caracterizar o que significa as práticas de assédio moral, né, como, por exemplo, sobrecarregar o empregado de tarefas, ignorar suas presença, espalhar rumores, vigiar excessivamente, né? Então, são práticas que a gente configura como violência porque geram dano. Não é um dano fácil da gente medir, de identificar e de precisar. Às vezes, esse dano ele vai aparecer no consultório, né, no afastamento, na licença médica, né, quando a pessoa já desenvolve uma situação grave de sofrimento mental. Uma pessoa que sofre violência nem sempre tem consciência de que é vítima, né? A nossa dificuldade também de estudar a violência, né, de conduzir pesquisas de vitimização, é que nós, como profissionais das ciências sociais, das ciências humanas, a gente procura conceitualizar, procura dar clareza, né, estabelecer dimensões para a violência, mas o senso comum não necessariamente é capaz de fazer isso, né? Por isso que eu falo da importância da gente fazer repetidamente esse exercício de desnaturalização das dimensões da violência, das práticas, para que o senso comum se aproprie, se conscientize, né, de que a violência nem sempre é percebida. A gente precisa aprender a ler, aprender a ver a violência no cotidiano, né? As pessoas acabam interiorizando, percebendo, né, esse uso constante de palavrões, expressões depreciativas, né, como uma questão pessoal, né, como se fosse de própria responsabilidade, e não necessariamente se conseguem perceber como vítimas de práticas de violência. E isso torna muito difícil, né, tanto o processo de conscientização como de controle social das práticas violentas no dia a dia, né. E a gente sabe, tem estudos que mostram que a exposição reiterada a práticas de violência,
ela contribui para a reprodução do ciclo de violência, né? A pessoa que sofre violência, ela pode se tornar um violador, né? Alguém que pratica violência. Uma pessoa que sofre bullying pode se tornar um assediador moral no trabalho. Ou pode vir também a ser uma vítima de assédio moral, né? A gente sabe que a criança que apanha em casa, ela tem muita chance de se tornar um agressor, né? De ser um agressor da namorada, da mulher, da esposa, dos filhos, né? Essa reprodução das práticas de violência acontece nesses contextos de exposição. Então, aqui a gente chega a uma outra dimensão da violência que é bastante difícil da gente identificar, analisar e até mesmo conceitualizar, que é a violência simbólica, né? É essa violência que a gente precisa de um exercício de desnaturalização bastante grande para tomar consciência, para entender como funciona. Ela ocorre quando as relações de dominação entre grupos sociais estão tão enraizadas, né, e naturalizadas que a violência exercida é vista como parte da ordem natural das coisas, né? Então, nesse caso, tanto o grupo social dominado como o dominante pensam e se relacionam dentro dessa estrutura de práticas violentas, né? E tendem a reproduzir a dominação e, consequentemente, a violência de uns sobre os outros, né? Aqui tem um conjunto de imagens, né, que fazem parte de um material de campanha contra a violência contra a mulher, né, a violência simbólica, né, que reitera as relações de dominação entre homens e mulheres, né. A gente pode pensar nessa dimensão da violência para outros grupos, né. A violência simbólica, ela não acontece apenas entre homens e mulheres, mas de brancos em relação a não brancos, numa sociedade como a sociedade brasileira, né. Então, recentemente, a gente teve um caso muito discutido, muito polemizado, de uma escola de 2º grau, aqui no Rio Grande do Sul, em que houve uma atividade que tinha a pretensão de ser lúdica, né, entre os estudantes do 3º ano do ensino médio, cuja proposta pedagógica, na verdade, era amenizar o efeito nefasto que teria, né, o insucesso no exame vestibular, por exemplo, no ingresso no ensino superior, né? E aí o mote dessa atividade era, então, que as alternativas a esse suposto fracasso, né, fossem incorporadas ali como uma coisa lúdica, né? Então, os estudantes se vestiram de profissões, né, que foram associadas ao fracasso, né, como varredores de rua, vendedores, balconistas de loja, né, garis, lixeiros, tinha algumas empregadas domésticas também, né? Então, isso é uma forma de violência simbólica, né? Quando as pessoas acreditam que, né, o exercício de profissões dessa natureza é um sinal de fracasso, né? E isso funciona tanto para o grupo dominante, para o grupo dominado, que realmente acredita que o exercício dessa profissão é um fracasso, né, que impede, né, a percepção de que as oportunidades de vida são cerceadas, são bloqueadas, né, e que é possível, por exemplo, ingressar numa universidade pública pelo sistema de cotas, né. Existem muitos estudos mostrando que as pessoas sequer conhecem, né, as políticas de ação afirmativa, né? Não é um conhecimento generalizado, né, dizendo que todo mundo está familiarizado e que alavancaria, então, a inclusão via cotas de ação afirmativa. A situação da violência no Brasil hoje vai ser mais bem trabalhada pela professora Letícia, né? Eu não vou entrar muito nela, né? Tem sido muito bem caracterizada por um conjunto de relatórios, né, que são produzidos anualmente, como o Mapa da Violência, mais recentemente o Atlas da Violência, o Anuário Estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre outros, que têm evidenciado um número muito grande de homicídios, né. Aqui eu coloquei um panorama bem geral, né, que eu fiz uma conta, né, a partir dos dados, um cálculo a partir dos dados que foram divulgados no último Atlas da Violência, de 2017, que tem mais ou menos 1 mês e meio, né? Então, apenas entre o ano de 2005 e 2015, né, cerca de 10 anos, né, morreram vítimas de homicídio no Brasil 588.579 pessoas, né? A gente fazendo aquela conversão, né, para a gente o
O que isso significa? São quase 60 mil pessoas por ano, 162 por dia, ou seja, 6,7 pessoas por hora. Né? Somente no Rio Grande do Sul, nesse período, foram 25.359 vítimas. Ou seja, a cada 10 minutos, uma pessoa morreu vítima de homicídio no Brasil, nesse período analisado. Né? Esse dado ele tem que ser publicitado, tem que ser veiculado para a gente se chocar mesmo. Pensar, olha, não, somos um Estado democrático de direito que, em teoria, né, estamos em paz. Né? Não existe guerra contra um inimigo externo, não existe, né, um fenômeno de grupos insurgentes, terroristas, e esses números, na verdade, eles revelam taxas de mortalidade por homicídio, né, superiores a de países em guerra atualmente. Né? Então, o que está acontecendo para a gente ter um quadro dessa natureza, dessa gravidade? Né? Então, é interessante de ver isso de várias formas. Né? O número de homicídios, a taxa de homicídio sempre aparece, né, em curvas ascendentes, né, uma inclinação crescente no período. E, na verdade, o que mais preocupa é que esses dados, eles, na verdade, não retratam a realidade. A gente não tem segurança de que o que nós estamos analisando é, de fato, a realidade que representam. Por que isso acontece? Nós temos um sistema de notificação e de registro que acontece de uma forma diferente no sistema de segurança pública e no sistema de saúde. Né? Os dados com os quais a gente calcula esse número de homicídios e taxa de homicídios são dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, que é produzido pelo Ministério da Saúde. Agora, pode acontecer, e é bastante recorrente, né, que um boletim de ocorrência de um acidente de trânsito ou de uma briga de trânsito em que a pessoa sofre, leva um tiro ou foi agredida, né, seja registrado como lesão corporal, como acidente ou como disparo de arma de fogo, alguma coisa assim. Quando chega no hospital, essa pessoa pode vir a falecer vítima desse acidente ou alguns 15 dias depois. E tem um detalhe, às vezes o atestado de óbito não vai dizer que a pessoa foi baleada, vai dizer que ela morreu de septicemia, de infecção generalizada. E a gente perde essa informação. Então é bastante provável que a gente tenha um número maior do que está sendo representado, né, nos dados que a gente tem acesso. Tá? Outra coisa que chama muita atenção, né, nessa proporção de óbitos causados por homicídios é quando a gente analisa esses dados por faixa etária. Se vocês estão vendo essa característica dessa curva, né, ela é assustadora, ela faz uma crista ali, né, e vocês podem observar que tem um pico, se dá entre os 15 e os 19 anos, né, depois 20 a 24. Então, isso está nos mostrando o quê? Né, que o homicídio ele não acontece de forma, né, igual entre todas as faixas etárias. Quem morre mais são as pessoas jovens. E tem um detalhe, né? Nos últimos 10 anos, esse pico da crista caiu da faixa dos 20 aos 24 para 15 a 19 anos, que a gente considera, né, que tem um percentual aí que são adolescentes. E outra característica bastante preocupante é o fato que existe uma diferença brutal, né, entre jovens do sexo masculino e jovens do sexo feminino. Né? Então, a sobremortalidade por causas externas, tipificadas como homicídio, acontece na faixa etária jovem do sexo masculino. E não é só isso, né? Existem diferenças regionais que precisam ser consideradas. Né? O incremento maior tem se dado nas regiões norte, nordeste e também centro-oeste. Embora a gente tenha visto uma certa estabilização nas regiões sudeste e sul, não tem absolutamente nada para comemorar, porque os declínios, né, eles são controversos. Né? Pode ter havido um investimento maior em segurança pública, né, aumento do efetivo policial, do controle social, mas a gente tem uma taxa de encarceramento muito grande, aumento da violência policial, né, e também de subnotificação dessas mortes. Né? Então a gente desconfia bastante desses dados e mostra o quê? Que tem essas diferenças regionais, elas se explicam, né, por uma série de razões. É bastante difícil. Não é dizer, faltou investimento, apenas investimento em segurança pública. Elas estão muito relacionadas com a crise do sistema prisional. Né? Aqui eu separei do Atlas da Violência apenas os dados para a região sul, para a gente poder ter um comparativo. Né? Então a gente vê que o Rio Grande do Sul está em ascensão, né? As taxas de homicídio têm se elevado,
né, já chegaram aos níveis do Paraná, que tem uma população bem maior, né, e estão se aproximando das taxas médias do Brasil. Né. Outra coisa, bom, aqui só para vocês compararem, né, a faixa etária de 15 a 29 anos e o total, né, são as linhas que tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, né, estão sempre na parte de cima, na parte superior do gráfico. E, por fim, outra característica, né, que mostra o quanto é preocupante e seletivo, né, é que as taxas de homicídio por 100 mil habitantes, quando comparamos negros e não negros no Brasil, sempre desfavorecem negros. Então, negros, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul, estão na parte superior do gráfico. Né? Então, a gente tem uma seletividade nessas taxas de homicídio. É um grupo social que é particularmente afetado pela violência letal. E é muito difícil a gente construir uma explicação razoável, né, que dê conta desse fenômeno, né, de uma forma sintética. Né. São muitas variáveis, é um fenômeno extremamente complexo que a gente tem lutado para construir um entendimento. Né. Bom, a violência tem afetado nossas vidas, né, tanto pelo aumento do medo, da insegurança, como pelo aumento, né, de transtornos de sofrimento mental, né, como estresse pós-traumático, síndrome do pânico, ansiedade e depressão, que são ocasionados tanto pela exposição à violência como por ter vivenciado de forma muito próxima episódios de violência. Né. Outros estudos têm, pesquisas de vitimização têm mostrado que praticamente 1/3 das pessoas no Brasil teve algum conhecido ou familiar próximo, né, que foi vítima de homicídio. Né. Vamos imaginar o que isso não provoca, né, em termos de danos psíquicos, né, para uma parcela muito grande, muitas famílias. Né. A elevação do número de suicídios, além do aumento da criminalidade, né, a gente também tem o aumento da violência interpessoal, que é um outro fator que tem contribuído para esse ciclo de violência. Né. O aumento da exposição à violência, do medo, da insegurança e a sensação de que as instituições não dão conta do fenômeno. Né. Não existe, o controle social é fraco e ineficiente. Né. Isso, consequentemente, faz com que a gente aumente as práticas de justiçamento e linchamento. Né. Então, para a gente entender como é que funciona isso, né, numa cultura como brasileira, a gente tem que pensar em um conjunto de fatores. Né. Não é fácil explicar, não tem uma única causa para a violência. Né. Não se trata de uma coisa simples que depende de apenas um ou outro fator. Né. Então, eu fico muito irritada quando, às vezes, a gente é entrevistado por um jornalista e as pessoas querem entender, perguntam assim, você pode falar em 2 minutos, né, qual a causa para essa violência? Né? Me fizeram esse tipo de pergunta, né? Como se a gente dissesse, olha, está acontecendo por causa disso, né, por causa daquilo. Se eu pudesse nomear, né, A mais B é igual a C, né, e está resolvido. Né? Quando não nos perguntam quais são as soluções, né, dá uma listinha do supermercado ali, o que você tem que fazer. Né? Então, eu vou falar assim muito brevemente, né, desse conjunto de fatores, né, para ver como é a dificuldade que a gente tem de compor esse quadro. Vamos pensar em fatores históricos, culturais, sociais, econômicos e políticos, né, que de maneira nenhuma nessa exposição se esgotam, né, ou estão elencados aqui de forma muito sintética. Né. A gente pode dizer categoricamente que nós somos uma sociedade violenta. Né. Historicamente, a violência foi utilizada como forma de dominação por parte de colonizadores sobre a população indígena nativa, num primeiro momento, e sobre africanos escravizados trazidos à força. Durante muito tempo, nós não tivemos um Estado democrático de direito, nem leis que garantissem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A violência sempre foi utilizada como forma de subjugação, né, de segmentos populacionais específicos. Mas também nós continuamos reproduzindo, né, fatores culturais, né, que compõem o que a gente está entendendo como cultura da violência. Né. Cultura da violência nada mais é do que a naturalização de práticas que empregam violência no cotidiano. A gente pode citar inúmeras delas. Né. Práticas que autorizam homens a tratarem mulheres de forma subordinada, subalterna, né, dominada. A gente tem visto um aumento muito grande, né, de formas de expressão de práticas de violência contra a mulher. E recentemente tipificamos um novo tipo de homicídio, que é chamado feminicídio, né, que é um homicídio que vitima a mulher por ser mulher, né, em condições
de extrema violência e crueldade. A gente tem casos, assim, exemplos sucessivos, né, no nosso cotidiano, que são noticiados. A prática de educar as crianças pelo uso da força, pelo castigo, né? A gente teve toda uma discussão em torno da famigerada lei da palmada, que é muito mal interpretada no sentido de vai acabar com a possibilidade, né, de se educar, disciplinar as crianças, né? Mas a lei da palmada, na verdade, vem a coibir o uso excessivo, né? Aquele que gera dano, inclusive físico, né, à criança, né? E o uso excessivo, né, da força para valer a autoridade, né, ou fazer valer a superioridade de quem a pratica, né? Não sei se dá para ver muito bem, né, talvez aqui nessa tela que está mais brilhante, né, a gente tem tido uma reação sempre excessiva, né, em geral, regra geral, né, às manifestações populares, né? A gente pode ver ali o disparate que é, né, o equipamento do batalhão de choque ali em relação àquele manifestante. Nessa foto eu não consigo nem contar exatamente quantos tem, acho que são 6 ou 7, pelo menos, para uma pessoa só que está desarmada, que não tem todo esse aparato, né? Mas o entendimento que a gente tem do que é autoridade policial ainda é muito baseado no uso da força, né? Por isso que a gente tem um tipo de crime, que todo mundo está familiarizado, que é o desacato, né? O que é o desacato? Né? O desrespeito à autoridade, que é sempre interpretado como objeto de coação. Como eu falei para vocês, né, quando institucionalmente, né, existe uma fragilidade ou uma baixa percepção do senso de justiça, não é satisfeito, a gente tem um aumento das práticas de justiçamento e linchamento. Mas, na realidade, a nossa cultura é uma cultura violenta, né? A cultura da violência no Brasil, ela incentiva a prática do linchamento, é muito antigo, né? Tem um estudo muito interessante do sociólogo José de Souza Martins, que faz mais de 30 anos que estuda o linchamento no Brasil. E ele fez uma contabilidade muito por baixo, a partir de notícias de jornais, porque o linchamento não é tipificado como crime, porque a gente não consegue individualizar o autor, né? É sempre uma turba-multa, então é muito difícil a gente criminalizar essa prática, né? Mas apenas com base em notícias de jornal, no levantamento que ele fez, né, num período muito extenso, ele chegou à conclusão de que o Brasil está entre os países que mais lincham no mundo. Fez uma contabilidade por baixo aí de nada menos de 4 linchamentos e tentativas de linchamento têm acontecido por dia, né? Então, mais ou menos nos últimos 60 anos, a gente pode dizer que mais de 1 milhão de brasileiros participou de ações de justiçamento de rua. O Martins, quando tenta explicar, é exatamente essa ideia, né, do senso de justiça que não é satisfeito, né? Então, isso não é uma questão de falta de capital escolar, de falta de valores, não se trata disso, né? O justiçamento, ele aparece na fala de jornalistas altamente qualificados, né, que apoiam, né, medidas de na verdade, são violadores do Estado de Direito, né? O que apoiam pena de morte, a tortura de criminosos, o encarceramento sem perspectiva de libertação, de progressão de pena, e por aí vai, né? Acho que talvez o caso mais recente que a gente teve foi o do adolescente que teve o rosto tatuado à força, né, de tortura, né, com os dizeres, né, de que era vacilão e ladrão, né? Isso é uma forma de justiçamento, né? As pessoas tomam para si, né, o juízo, né, e a aplicação da pena. Um outro fator social que contribui muito para esse estado de coisas, né, e o professor Alex vai poder falar melhor, é a existência, né, continuada. A gente tem muita publicização da situação de violência e da interpretação de situações supostamente injustas, né? Então, o fato de a gente ter programas policiais que reforçam a ideia de impunidade e o medo da violência, sim, contribuem para que as pessoas apoiem, por exemplo, o fim do Estatuto do Desarmamento, o porte de armas, né, e essas práticas de justiçamento e linchamento, né. Então, se o justiçamento é um fenômeno que é mais sentido, onde a ausência do Estado é maior, né, ninguém está livre disso, né, em qualquer situação, todos nós, em algum momento, podemos ser acusados de alguma coisa e não temos controle sobre a reação. E isso tende a piorar à medida que as pessoas realmente acreditam que o sistema de justiça não funciona, né, que as práticas de encarceramento, né, de sentenciamento são injustas, né.
É inegável que fatores econômicos como desemprego, né, fatores socioeconômicos, né, como baixa escolaridade e qualificação, empurram jovens para o mercado informal e também para os mercados ilegais, né. Porém, isso não é uma questão individual de escolha, de opção, né, de pessoas que acham que apenas, né, dessa forma vão conseguir uma possibilidade de ascensão ou de mobilidade social. A violência está no fato de que é difícil perceber o quanto a falta de oportunidades de mobilidade, de inclusão social, impulsiona a adesão a essas práticas, né? Existe uma invisibilização também nos processos de exclusão anteriores, né, ao envolvimento com o crime. Essa é que é a questão, né? Sim, existe um atrativo muito grande, né, no tráfico, porque os ganhos são altos e imediatos, existe perspectiva de carreira e de reconhecimento, e mesmo que o risco seja alto, sim, é interessante, né, muito mais interessante e atraente do que o trabalho pouco qualificado, mal remunerado, subalterno e de pouco prestígio, né? A gente tem tido dificuldade de competir com a atratividade que o mercado ilegal de drogas, né, exerce sobre esse segmento, né, populacional, que são os jovens do sexo masculino, predominantemente não brancos, com baixa escolaridade, que optam pelo ingresso em carreiras criminosas, né. Fatores políticos aqui é uma amostra grátis dos fatores políticos, né, apenas a pontinha do iceberg, né. Mas, de fato, o Brasil não tem apresentado uma política nacional de segurança pública consistente e continuada, né? Aquelas variações regionais que vocês viram, né, nas curvas, a gente pode identificar que decréscimos da taxa de mortalidade por homicídio acontecem nos estados onde houve uma política de segurança pública, que enfocou, por exemplo, a prevenção à violência, programas de inclusão social de jovens, de emprego, de esporte à noite, abertura de quadras à noite. Tem um levantamento de políticas públicas que tiveram um efeito prático, positivo, mas que foram descontinuadas, né, com o processo de troca de governos, né, processos eleitorais. Em geral, as iniciativas têm repetido o mesmo padrão. Mais policiamento ostensivo, mais encarceramento, com pouco investimento em recursos humanos e materiais para melhorar a capacidade de elucidar crimes graves, né? Então, o que a gente tem como consequência disso é um aumento exponencial do encarceramento, mas não estão no sistema prisional as pessoas que estão envolvidas com crimes que a gente entende como crimes hediondos ou que têm maior, seriam reincidentes perigosos, né, que cometeram crimes com maior potencial ofensivo. Se a gente for estabelecer isso de forma cíclica, né, a gente identifica fenômenos muito anteriores, como, por exemplo, a evidência de que a maioria dos jovens vítimas de homicídio no Brasil é negra e com poucos anos de estudo, né, também é explicado pelas taxas de evasão muito grandes que acontecem entre meninos, principalmente, né, no início do ensino fundamental 2, entre a 6ª e a 7ª série, né. Então, o nosso ciclo básico ele é desinteressante, né, desestimulante, existem práticas de exclusão social dentro do espaço de sala de aula, né, que acontece na formação das turmas, na relação dos professores com os alunos, né, nos próprios processos de bullying, na descrença mesmo do sistema de ensino, no potencial de um menino que tem, né, características diferentes do aluno ideal. A gente tem também o fator da Lei 11.434, de agosto de 2006, que tornou o tráfico de drogas crime hediondo, né? Porém, não especifica a quantidade de drogas que caracteriza tráfico. Então, a gente está sujeito à discricionariedade do policial, e aí a situação do flagrante, na verdade, ela incentiva, né, que a maioria dos jovens detidos, né, carregue pouca maconha ou crack, né, pouco dinheiro. Por quê? O trabalho de polícia é muito medido por a sua produtividade. O que é produtividade? Aquilo que sai na campanha eleitoral, né? Prendemos muito, né? Foram feitas não sei quantas abordagens, né? Se apreendeu não sei quantos quilos de maconha ou de cocaína ou de crack, né? Não sei quantas armas, né? Essa produtividade, né, ela mascara, na verdade, né, a falta de investimento num ciclo de policiamento completo, que dê conta da investigação efetiva do crime e não fique apenas no flagrante prendendo, que muitas vezes não consegue, né, interromper o ciclo de violência, né? Bom, a gente pode falar que nessa dinâmica a gente está fabricando, né, criminalidade. O
que acontece em geral? Né? O jovem de baixa renda, com baixa escolaridade, que é preso em flagrante, vai ter pouca opção de defesa, além da defensoria pública. Né? Então, existe um problema de acesso, né, à proteção jurídica. Né? Então, a gente tem como consequência um número muito grande de presos provisórios. Pessoas que sequer, né, tiveram a primeira audiência, né, estão lá sobrecarregando o sistema carcerário. As condições de vida, então, são extremamente precárias. Essa fotografia foi tirada pelo juiz da Vara de Execução Criminal que trabalha aqui no Central, o juiz Sidney Brususka, né, que até deu origem, né, esse trabalho ao documentário Central, né, que mostra como são as condições de vida, né, num espaço extremamente superlotado. Né, as pessoas ficam o dia todo assim, né, um confinamento, né, de muitas pessoas que não têm acesso a recursos mínimos para conseguir ter algum conforto. Né. Então, o preso, geralmente, ele tem que contar com a família para obter alimentos, roupas, medicamentos, produtos de higiene, o que faz com que eles entrem para as facções criminosas. Né? Aí é o outro problema, né? O que é a crise prisional? Como é que se formaram as facções criminosas? Isso é objeto de um outro seminário, outro ciclo de conferências. Né? Elas se formaram muito para a reivindicação de condições de vida nos presídios. Né? A gente pensa que a facção criminosa é uma organização, como acontece nos filmes, que as pessoas viram máfia porque elas querem ganhar dinheiro, querem... Né? Não, inicialmente, todas elas tiveram esse mesmo movimento, né? Pressionar o Estado a fornecer água quente, por exemplo, né? Medicamento, tratar as pessoas que estão doentes, né? Que ficam largadas lá dentro. Por quê? Porque é barato para o Estado colocar o apenado dentro do sistema, né? E não se ocupar dele. É barato, eu não tenho que comprar coisa, não tenho que investir né? nas condições de vida a partir do espaço da porta para dentro. O que acontece? Né? No Presídio Central, só para vocês terem uma ideia, a gente saltou de 2 facções para mais de 11 atualmente. E aí, o domínio das galerias é administrado por diferentes grupos que disputam espaço de poder dentro e fora do presídio. Então, em resumo, né, o estado da coisa é mais ou menos assim. A gente parte de condições de vida deterioradas, né, fomenta a organização de facções criminosas, o ingresso de novos detentos, né, o próprio Estado, antes de colocar dentro, de atribuir uma galeria, obriga o sujeito a escolher uma facção para ser alocado no interior do presídio. Inevitavelmente há um endividamento, porque é um mercado negro que se estabelece, né? As pessoas têm que comprar sabonete, comprar água, e os preços ficam sobrevalorizados. Né? Uma água mineral pode vir a custar R$10, um cigarro R$5, um cigarro, não estou falando do maço. E esse endividamento faz com que, no momento da progressão para o semiaberto, para a liberdade condicional, a gente tenha resistência de crime de maior gravidade. Por quê? Porque aí eu preciso capitalizar o crime organizado. Né? A dívida ela tem a ver com o alto custo de vida dentro do sistema prisional e também para manter, né, o tráfico de drogas do varejo funcionando. Precisa comprar arma, por exemplo. Né? E aí a gente tem um aumento da violência urbana, o latrocínio, o roubo de carga, assalto a bancos, sequestros, todo esse sistema que a gente está vendo. Né? O que acontece? Geralmente as pessoas acham que o conflito se dá apenas dentro de uma dinâmica do usuário de drogas, né? Como se o usuário, né, que está envolvido com o tráfico de drogas porque é consumidor, né, ao se tornar dependente, né, não conseguir pagar a sua dívida, é assassinado por isso. É a menor parte dos homicídios que acontece. Né? A gente tem realmente, no Porto Alegre, um escalonamento, né, da disputa de poder entre facções que têm dominado territorialmente diferentes bairros. Né? E a situação é de uma gravidade muito, muito grande, a gente não se dá conta, porque não sai no noticiário dessa forma. Sai a notícia de que apareceu um corpo esquartejado, né, decapitado numa unidade de saúde. Né? E aí vai lá o sindicato médico, né, fazer uma grita por conta disso, não sei o que e tal. Mas as pessoas não estão se dando conta do quanto isso afeta a vida cotidiana de parcelas significativas da população, cujos bairros têm toque de recolher, né, tem conflito de facções aberto, né, acontecendo a todo momento. Né? Ou seja, é uma sensação de guerra civil não declarada dentro do próprio município. Enfim, o que a gente pode fazer?
é muito difícil a gente elencar um conjunto de soluções, como eu falei inicialmente. São tantos problemas de tanta complexidade, né, que é difícil a gente identificar claramente qual é o caminho, né? Alguns caminhos têm sido já identificados dentro do nosso próprio grupo de estudo, a nossa produção de pesquisa tem apontado mais ou menos por aí, né? Por exemplo, vale a pena a gente ter uma polícia dividida entre uma polícia militar, né, que faz o trabalho de policiamento ostensivo, a prisão em flagrante, e uma polícia civil, né, que vai fazer a perícia criminal, vai fazer a investigação. Vale a pena a gente ter essa separação? A gente tem que chegar à conclusão de que isso é ineficiente, né, que a mesma corporação devia cuidar de todo o processo de investigação e elucidação, né, e controle social da violência, né. Isso seria também uma mudança de paradigma, no sentido de uma segurança cidadã, né, em que houvesse uma relação não de afastamento, né? Não adianta trazer uma Força Nacional de Segurança Pública, cujo profissional vem do Nordeste, não conhece Porto Alegre, e vai fazer um posto base ali, numa avenida de grande circulação, dando tchauzinho para o pessoal que está trafegando ali na Ipiranga. Não adianta. Qual é o sentido disso? Vai trazer sensação de segurança? Né? Não existe nenhuma relação de proximidade com esse profissional, com a população. Não existe, né? E também repensar se vale a pena a gente criminalizar, né, esse tipo de droga, né, que não tem valor agregado, né, que tem levado muita gente à prisão, né, muitos usuários também à prisão, né, traficantes de pequeno porte, né, que não têm resolvido efetivamente, né, a violência letal ligada ao crime de tráfico de droga, né. Então, eu coloquei aqui alguns elementos, né, que a gente tem produzido nas nossas reflexões, nas nossas pesquisas e debates, né? Em primeiro lugar, a desnaturalização e visibilização das formas de violência, né? Principalmente a clareza a respeito de como elas perpetuam o ciclo de violência, né? O esforço no sentido de construção de uma nova política de segurança pública, né? Que contemple todos os atores do sistema de justiça, do sistema policial, por exemplo, né? Os atores envolvidos com segurança pública, com o sistema de justiça, e a sociedade civil, apoiar a reforma do Código Penal e principalmente revisar a política prisional, né? A gente está encarcerando muita gente, e mal, né? Pensando quem que devia estar ocupando esse espaço, porque é muito caro manter, né, construir presídio, manter, ainda que nessa forma extremamente precária, né, uma população tão grande, né? E também combater o preconceito, a discriminação, né, presentes em práticas sexistas, racistas, homofóbicas, de intolerância religiosa, que impulsionam, né, as práticas de violência cotidiana, né, o conflito desde a briga de trânsito, né, a, sei lá, depredação de um terreiro de candomblé, e a gente pode enumerar vários outros exemplos nesse sentido, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou passar a palavra para os nossos outros conferencistas. Boa tarde a todos e todas. Gostaria inicialmente de agradecer ao professor Zé Vicente, a toda a equipe do ILEA, Gustavo, Tamires, etc., pela essa oportunidade de estarmos nós três aqui apresentando, enfim, os nossos achados de pesquisa, né, nossas análises teóricas, empíricas, enfim. A professora Melissa já colocou bem, assim, de uma forma bem abrangente, talvez todo o leque de assuntos e conteúdos e pesquisas que nós desenvolvemos, desde os fenômenos do crime, da violência e outros, né? Mas também as instituições, atores do sistema de justiça criminal e, por último, mais recentemente, as políticas de segurança e políticas públicas de segurança nessa área. O grupo de pesquisa Violência e Cidadania tem mais de 21 anos, estamos quase completando 22 anos, mas eu gostaria de ressaltar também, além, né, dessa equipe, que alguns permanecem, outros, né, na medida que vão completando a sua trajetória formativa, vão deixando o grupo, mas mais fisicamente do que espiritualmente. Além, então, do trabalho do grupo, eu gostaria de destacar também a atuação de duas linhas de pesquisa aqui do nosso Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, ao qual nós pertencemos.
em primeiro lugar, a linha de pesquisa Violência, Cidadania e Direito, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. E no meu caso, como atuo também no Programa de Políticas Públicas, a linha de pesquisa Políticas Sociais, Estruturas e Atores, que nós somos desde 2015 também desenvolvendo pesquisas, né, e análises nessa área. Então, a minha fala, ela vai mais no sentido... Bom, só para dizer assim, um parênteses, foi difícil a gente dividir os conteúdos entre nós todos para não sermos repetitivos, porque o que nós apresentaremos aqui, o que vamos apresentar, né, que a professora Melissa já apresentou, são reflexões coletivas, né, que foram construídas em equipe já nesse percurso de 22 anos. Então, a minha parte, assim, dentro da nossa divisão dos conteúdos slides, eu vou focar mais, então, a questão dos homicídios, né, dentro desse leque de fenômenos e manifestações que envolve a noção de violência, que a professora já apresentou, a professora Melissa, em três eixos, né, principais. Uma análise inicial das tendências macro e micro, do fenômeno dos homicídios, principalmente em relação às taxas de homicídios por 100 mil habitantes, que é o indicador internacionalmente usado para medir homicídios e é o homicídio é o indicador mais utilizado para dar conta da violência, especialmente a violência física contra a vida. No segundo momento, então, tratar de algumas abordagens analíticas e metodológicas já dessa trajetória que nós temos de reflexões e pesquisas sobre esse fenômeno. E, por fim, não querendo ser repetitiva em relação à professora Melissa, algumas ações de enfrentamento com base em experiências já realizadas em outros países. Então, o título da minha fala, então, é Violência Homicida no Brasil. Então, vou olhar para cá. Então, os homicídios, eles são indicador, como falei anteriormente, mais utilizado internacionalmente para medir a violência por três motivos. Há uma padronização internacional sobre esse fenômeno, né, o indicador de violência letal, homicídios, ou matar alguém intencionalmente. Há uma menor cifra oculta em relação aos outros crimes violentos, como roubos, estupro, ou seja, eles são mais registrados, mais perceptíveis através de estatísticas policiais ou da área da saúde, até porque tem uma evidência, tem uma materialidade do fato. E também há uma maior reação social em relação a esse fato, né? Em qualquer sociedade, qualquer época, seja algumas situações especiais, como em situações de guerra, ações de resistência à violência inicialmente sofrida, né? Fora essas exceções, né, ele é o fato social mais universalmente rebatido, né, e evitado, vamos dizer assim, né, rechaçado, melhor dizendo. Então, por isso que nós que utilizamos, então, não só nós aqui no grupo de pesquisa, mas outros pesquisadores internacionalmente ou nacionalmente, o homicídio como um indicador, né, mais apropriado para medir violência. Não que não se use outros, como roubos, né, mas o homicídio sempre está junto dos indicadores de violência. Uma primeira colocação gostaria de fazer e apontar algumas tendências, né, que as taxas de homicídio são desigualmente distribuídas nos diferentes espaços. Ali eu coloquei em nível mundial, né, conforme dados, né, da ONU e outras agências, já se sabe, então, que países do continente africano e países da América Latina e América Central são os que apresentam, alguns desses países, né, que fazem que as taxas regionais se elevam também, são os que apresentam maiores taxas de homicídios, né? Isso tem se mantido com
uma certa regularidade. Então, alguns autores dizem que são em locais, regiões mais quentes que mais acontecem os homicídios, né? Fazendo paralelo a um estatístico francês do século XVIII, que já dizia isso, né? Que o crime e a violência ela se concentram nos locais mais quentes do planeta. Então, ali eu coloquei alguns países da América do Sul, né? Onde boa parte deles está acima da taxa mundial de homicídios. Venezuela é o país com maior taxa de homicídio, 48, não estou enxergando, 49 por 100 mil habitantes. Depois a gente tem a Colômbia com 33 homicídios por 100 mil habitantes, Brasil, Guiana, Equador, Suriname, e por aí a gente para, porque depois a gente encontra a taxa mundial está em 10, mais ou menos. Então, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Argentina, Peru e Chile estariam abaixo da taxa mundial. Outra questão também é que há uma certa... aqui na América Latina, né, há um perfil determinado enquanto vítimas e autores de homicídios, a prevalência de adolescentes e jovens, como a professora Marissa já colocou, né, isso não é só no Brasil, mas toda a América Latina, e quiçá também nesses países, provavelmente também nesses países que apresentam as taxas mais violentas, né, de homicídios, por exemplo, países africanos. Então, a gente tem que na América Latina, 52% das mortes do período de 90 a 2010 vitimizaram pessoas entre 10 e 29 anos de idade na América Latina, né? E também são preferencialmente homens, negros, pardos, pobres e com baixa escolaridade e que habitam espaços urbanos pauperizados, nas periferias das cidades. Essa maior incidência também de vítimas jovens tem a ver com uma característica da América Latina que, em comparação com países mais desenvolvidos, né, nós temos uma população ainda jovem, a estrutura etária da população mais jovem, né, em relação a esses outros países. Então, eles são a maior probabilidade de acontecer esses fatos justamente porque nós temos mais jovens em relação ao resto do mundo. Voltou. E o instrumento mais utilizado é a arma de fogo, né, em 70% dos assassinatos. Pode passar. Aqui um gráfico que mostra a distribuição pelas regiões mundiais dos meios mais utilizados para a incidência dos homicídios, né, para a prática dos homicídios. Então, aqui a gente já vê a diversidade dos homicídios nesse aspecto, né, onde, surpreendentemente, eu não sabia disso, a arma de fogo não é o meio mais utilizado em todas as regiões mundiais. Por exemplo, a gente tem aqui nas Américas, sim, 66%, mas na Ásia nós temos 47% dos homicídios na Ásia são provocados por outros meios, por exemplo, veneno, ou então a força física, ou então instrumentos como ali tem um barrete, aquele coisa de dar soco ali, não sei como é que se chama. Como é que é? O soquinho, né? Soco em inglês, né? Então, como não faço luta, não. Bem, então ali a gente tem que, né, na Ásia, esses outros meios são os mais frequentes em relação à arma de fogo, né, que é 28%. Nós temos também a Oceania, 56% das mortes provocadas por objetos cortantes, como facas e outros objetos. Então também é um diferencial em relação à distribuição mundial. Que a distribuição mundial ainda prevalece a arma de fogo, 41%. Mas, dependendo da região, os outros meios sobressaem mais. E também na Europa, 54% é provocado então por esses outros meios, envenenamento, soco inglês e esse outro coisa aí, barrete, sei lá, porrete, que os policiais usam muito.
E na África a gente tem também outros meios, 42%. Então, se os países africanos apresentam também, alguns países africanos, altas taxas de homicídios, assim como a América Latina e América Central, só pelo meio utilizado a gente já vê que se trata de outros tipos de homicídio, né? De outras relações envolvendo os conflitos, provavelmente. Pode passar. Em se tratando de América Latina, né, alguns aspectos que nós temos que considerar nessa sobressalência do nosso continente, em termos de homicídios e de violência em relação aos outros continentes. Nós tivemos historicamente um desenvolvimento econômico fraco ou desigual, um maior acesso às armas de fogo, uma ineficácia também histórica do sistema de justiça criminal em todos os países, né? E também uma ineficácia dos agentes inibidores, como as polícias, né? E todas as agências do sistema de justiça criminal, e com isso também uma maior impunidade em relação a esses crimes. Uma outra característica que nós não podemos deixar de considerar também, que a desigualdade social, que é uma situação endêmica no nosso continente, né, que desde a ocupação foi um fenômeno desenvolvido, ou encontrado aqui, né, produzido, melhor dizendo, aqui no nosso continente. Nós temos atualmente, além das desigualdades tradicionais, como a questão da desigualdade de renda, acesso à moradia adequada, nós temos novas desigualdades ou outras situações que também se configuram em desigualdade, como o emprego formal e informal, emprego de tempo parcial, trabalho precário e desemprego, o acesso diferenciado à saúde, ao provimento de serviços e equipamentos públicos, o acesso desigual a políticas públicas e políticas sociais, o maior risco de ser assassinado, que também é uma desigualdade, né? Porque eu, no bairro onde eu moro aqui em Porto Alegre, eu tenho convicção, né, de que o risco que eu possuo de ser assassinado em relação a outros bairros situados nas zonas mais periféricas da cidade, né, onde eu tenho um risco menor em relação a essas áreas de ser assassinada, né. Então, o risco de sofrer violência é um indicador de desigualdade no espaço urbano. Também ao lado da renda ou associado e correlacionado com a questão da renda. Nós temos também fatores que multiplicam ou potencializam a desigualdade, como a questão de classe, gênero, idade, origem étnica, local de residência, que já então multiplicam e fortalecem as iniquidades, né, e as diferenças existentes. Uma situação interessante que nós observamos aqui no nosso país, de como às vezes só reduzir a desigualdade não é o suficiente, é de que historicamente, desde a década de 90, né, a tendência é a redução, por exemplo, do índice de Gini. Isso vários estudos do IPEA já demonstraram, né, como reflexo, então, das políticas sociais, políticas de transferência de renda como Bolsa Família, que impactaram, então, na redução do índice de Gini e, portanto, né, na redução da desigualdade no país. Embora de forma tímida, né, de nível bem pequeno, né, de 58, a gente vê ali para 59 para 53. Por outro lado, a professora Melissa já colocou, né, isso não fez nenhuma cosquinha na taxa de homicídios no nosso país, né? Então, alguma coisa tem a mais do que a questão da desigualdade relacionada com alguns fatores relacionados com os homicídios que não se resume, então, na questão da desigualdade. Aí nós temos o PRONASSE também, que aconteceu a partir de 2007 e acabou, né, infelizmente, em 2012, né, e que tinha como meta reduzir os índices de violência de 27 por homicídios por 100 mil habitantes para 12, né, em 5 anos, seja uma meta mágica, né, utópica.
E a gente viu que também o Pronace, né, com os vários projetos nele inseridos, como Mulheres da Paz, Protejo, Território de Paz, não fizeram nenhuma cosquinha, né, na taxa de homicídios, ou seja, permanece igual, nos mesmos patamares, a taxa de homicídio no Brasil. Nós temos também na América Latina a localização estratégica de certos países no interior das rotas internacionais de crime organizado, do tráfico de drogas ilícitas, maconha, cocaína e derivados, tráfico de armas, como, por exemplo, o nosso país, o Paraguai, né, também, e outros, assim, que se situem, então, numa localização estratégica, né, para esse comércio internacional de drogas. Nós temos também a presença nas regiões urbanas e nas cidades do crime organizado, especialmente tráfico de drogas, do varejo, como a professora Melissa falou, que é aquele tráfico que a gente chama de tráfico formiguinha, né, do baixo nível, ou também os pesquisadores latino-americanos chamam de narcomenudeu, o tráfico formiguinha, as pequenas redes, né, não do alto nível do tráfico, não das posições altas da cadeia do tráfico, e de estruturas criminais. A maior parte dos grupos criminais, então, encontrados nas periferias, nossas cidades e nos municípios metropolitanos e municípios mais populosos dos nossos estados, pertencem a esse tráfico, né, menor, né, de baixo nível. Nesse tráfico, então, narcomenudeu, do varejo, existem, né, são frequentes conflitos, né, como disputas por território, disputas entre o traficante e o devedor, execução de desafetos de informantes, a imposição da força nas comunidades, o uso da arma de fogo como a potencialidade, então, para a violência, né, e para a morte. E esse caráter violento das organizações de tráfico de drogas do varejo já foi denominado por autores brasileiros, né, como sociabilidade violenta, né, que é uma comunicação entre os membros do grupo e entre os grupos se dá através da violência, e também a reciprocidade violenta do tráfico de drogas, também outros autores denominam como tal, né, esse tipo de linguagem, tipo de comunicação inerente aos grupos. Aqui só colocar, a professora Melissa já apontou alguns dados, mas só para mostrar assim que há uma inversão no decorrer da década de 2000 até agora, né, 2015, os estados que eram os mais violentos em 2000, que são as barras azuis, né, como alguns estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, né, tem Espírito Santo também, né, tem verificado uma redução dos homicídios de lá para cá. Então, estados situados, né, principalmente na região sudeste, alguns estados do nordeste, como Pernambuco, têm demonstrado, então, uma redução das taxas. Enquanto isso, outros estados nordestinos, como Sergipe, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, e também estados do norte, né, e do centro-oeste, como Goiás, Pará, Roraima, Amapá, têm apresentado, então, um aumento das taxas de homicídios. Então, há uma inversão entre as regiões, né? Se antes, na década de 2000, até meados da década de 2000, quando entrou, então, a tendência de redução de São Paulo, era o Sudeste que apresentava as taxas mais altas. Hoje a gente pode dizer, então, a professora Melissa já falou isso, né, que alguns estados nordestinos e também do Norte, eles têm ocupado, então, essa posição de estados mais violentos do Brasil. Dentro dos estados, né, nós temos uma concentração nas regiões metropolitanas, embora com difusão, não necessariamente nas capitais, né,
mas nos municípios circunvizinhos, porque às vezes as capitais, por conta do maior presença policial e da atuação mais frequente da polícia, então há uma repressão aos grupos criminosos, né? E com isso os homicídios eles têm muitas vezes se difundido, né, para municípios circunvizinhos à capital, né? Aqui nós temos, por exemplo, São Leopoldo, que foi um dos municípios que foi objeto da nossa pesquisa, Alvorada também, né, que já é um município historicamente conhecido como violento aqui no nosso estado. Há fenômenos como o desemprego, o crescimento desordenado também de alguns municípios podem estar entre os fatores que têm levado então essa mudança, né, essa migração dos homicídios das capitais para as regiões, para os municípios vizinhos. No interior do estado tem prevalecido em polos regionais e municípios mais populosos, também onde há condições de vida precárias e falta de oportunidades educacionais e de trabalho, né? E ainda no interior do estado, alguns estados brasileiros, eles têm também o problema das fronteiras, né? Dos municípios fronteiriços, como é o caso, né, da tríplice fronteira, a região de Foz do Iguaçu, entre Paraná, Argentina e Paraguai. Aqui, esse gráfico mostra assim, um exemplo aqui da região sul de como talvez a gente tenha que pensar em tipos diferentes de homicídios já enquanto taxas estaduais. Porque esse gráfico apresenta a distribuição das taxas de homicídio pelas capitais, municípios da região metropolitana com mais de 100 mil habitantes, municípios da região metropolitana com menos populosos, com menos de 100 mil habitantes, municípios interioranos com mais de 100 mil habitantes e municípios interioranos com menos de 100 mil habitantes. Então, são dois critérios que foram utilizados aqui: o tamanho da população e a localização dos municípios, né, na configuração estadual, seja a capital, seja a região metropolitana ou seja interior do estado. Então, a gente vê aqui os azuis, as barras azuis e as barras laranjas são do Paraná e Rio Grande do Sul, e Santa Catarina são as barras cinzas, né? Então, surpreendentemente, enquanto, principalmente no Rio Grande do Sul, prevalece as taxas da capital e dos municípios metropolitanos mais populosos, né? Ali são as colunas, né, laranjas, ali da esquerda do gráfico. Em Santa Catarina, as taxas de homicídios prevalecem, ocorrem mais no interior do estado. E principalmente municípios pequenos no interior do estado. Então, como já se sabe que as organizações criminosas, elas se concentram nas grandes cidades, e principalmente nas regiões metropolitanas, então talvez aí em Santa Catarina, que é um estado que possui as menores taxas de homicídios do país, talvez a menor, e o tipo de homicídio em Santa Catarina seja um tipo mais tradicional e menos ligado a questões como o negócio do tráfico, etc. Dentro dos municípios, então, prevalecem os homicídios em bairros periféricos, população socialmente vulnerável, mais jovem, com pouca escolaridade e baixo nível de renda. Então, isso se agrava, a situação precária em termos de infraestrutura urbana, se agrava quando lá estão presentes, né, as redes do tráfico, né? E já fizemos um trabalho com os bairros de Porto Alegre, né, a incidência dos homicídios por bairros de Porto Alegre, relacionando com características socioeconômicas desses bairros. A gente já, então, corroborou que vários estudos brasileiros, né, enfim, já mostraram. Alguns dados ainda do Atlas da Violência, a professora Melissa já apresentou alguns, mas eu gostaria de destacar, então, nesse infográfico, né, o perfil das vítimas. São pessoas jovens, né, prevalecem entre 15 e 29 anos.
então que possui uma taxa média de 60 mortes por 100 mil habitantes, enquanto a taxa geral do país é 29 mortes por 100 mil habitantes, e mais negros, né, do que não negros, jovens negros que são os que mais morrem. Pode passar. Depois um outro infográfico, então, em relação aos homicídios de mulheres, né, eu gostaria só de destacar o que já foi bastante veiculado na mídia, né, que há um crescimento de 2005 a 2015 de 22% da mortalidade de mulheres negras, né? Então, que é um fenômeno também que se quer agora investigar dentro do grupo de pesquisa. Agora, então, segundo momento da minha apresentação, que seriam algumas notas analíticas e metodológicas, para quem quiser, então, se aventurar nessa análise, né, e pesquisa sobre violência e violência homicida. Duas notas que eu gostaria de destacar, né, que a gente tem procurado observar, então, nesses nossos estudos. Primeira questão é pensar a heterogeneidade interna do país, também para visualizar as causas e fatores de risco e planejar formas de enfrentamento. O que eu quero dizer com isso, né? Que dependendo do nível de agregação do espaço social, seja estado, município, regiões, né, ou bairros, né, os fatores vão se diferenciar, os fatores relacionados, os fatores causais dos homicídios vão se diferenciar de acordo com o espaço social, o nível de análise, né? Então, como o Cano e Santos colocam, né, há uma diferenciação dos fatores causais de acordo com o nível de agregação e, às vezes, um fator, por exemplo, a desigualdade, ela vai aparecer num nível e vai com força, em outro nível ou não vai aparecer ou vai aparecer de forma mais fraca. Por exemplo, em relação ao espaço microsocial dos bairros, a questão da desigualdade não aparece tanto. Obviamente, os bairros eles já são mais homogêneos socioeconomicamente, né? Então, alguns bairros têm uma maior desigualdade, mas se a gente for pensar, por exemplo, o bairro Bom Jesus, o bairro Centro, então não há grande desigualdade social. Então, a desigualdade certamente não vai aparecer numa análise microespacial. Agora, outros fatores, sim, né? Por exemplo, a questão do tráfico, das relações interpessoais, etc. Então, as causas relacionadas ao homicídio são complexas e elas variam, elas atuam de forma diferente de acordo com o nível de análise. Outra questão também importante dizer é que a gente tem que procurar focar sempre nível macro, nível micro, né? A segunda nota é a necessidade de a gente cotejar os múltiplos fatores associados com os homicídios, né? Sejam macro, sejam microsociais. Aqui tem isso aí é uma figura que mostra, né, de acordo com dois autores, Cusson e Oimer, que são pesquisadores canadenses, grupos e conjuntos de fatores associados com os homicídios, que são os fatores estruturais de background, a pobreza, a desigualdade, fatores demográficos, governança e segurança pública, questão religiosa, étnica, pressão social. Um segundo grupo de fatores seria os fatores precipitantes, os homicídios, as armas, os grupos armados, as gangues armadas, guerra civil, presença de álcool, tráfico, outros crimes relacionados, que seriam não fatores estruturais, mas precipitantes, que na presença desses fatores haveria maior probabilidade de as mortes ocorrerem. Por exemplo, a própria questão da arma de fogo, ela é um fator causal mesmo, ou ela é um precipitante, ou seja, algo que potencializa o conflito em direção à letalidade pela sua presença, né? Mas não necessariamente alguns autores dizem que seria a causa da morte, mas é um fator que potencializa a letalidade do conflito. E a questão dos controles sociais também, que, por exemplo, a questão da família, da vizinhança, escola,
a vulnerabilidade social, então, que está relacionada, então, com esses espaços dessas instituições, policiamento, a justiça criminal e prisão também, né, como fatores que podem relacionados ao controle social formal e informal sobre os homicídios. Além disso, também pensando na questão do microsocial, os homicídios são crimes extremamente complexos, né? São atos violentos extremamente complexos, que envolvem diferentes motivações. Nós podemos dividi-lo por tipos, tipologias específicas, conforme a motivação, conforme fatores de risco, conforme sexo, conforme idade, né? São diferentes recortes que nós temos que levar em conta na análise das causas dos homicídios. Por fim, então, gostaria de colocar algumas ações de enfrentamento dos homicídios, né, ou do que a Alba Zaluar fala do enigma de uma violência brutal entre homens jovens, né, negros, no nosso Brasil, né, então, que uma situação que tem se agravado cada vez mais, né. Pode passar isso. Então, eu trago, entre vários estudos, né, eu trago um conjunto de análise que foi realizado nos Estados Unidos na década de 90, por um grupo de pesquisadores que objetivava, então, identificar quais os fatores que estariam relacionados com a redução das taxas de homicídio nos Estados Unidos como um todo, né, na década de 90 em relação à década de 80, que os Estados Unidos, então, teve uma queda brutal dos homicídios nesse período. Então, através de congressos e produções em revistas e livros, então, esses autores, eles se debruçaram sobre as explicações do porquê desse declínio, né? Então, considerando fatores estruturais, mudanças culturais, mudanças demográficas, mudanças no mercado do crack, fatores precipitantes, controle social, prisões, polícia e prevenção. Assim como a gente poderia ter pego os fenômenos que aconteceram de redução dos homicídios na Colômbia, né, em outros países, mesmo na América Latina, que poderiam servir de exemplo, mas eu, nesse momento, então, vou citar esses estudos relacionados aos Estados Unidos. Então, os fatores estruturais, principalmente questões econômicas, né, um grupo de autores, então, que estão ali colocados, né, eles relacionaram a redução dos homicídios a um período de estabilidade econômica, né, de prosperidade econômica, estabilidade social, e as pessoas estavam obtendo uma renda mais alta, né, e portanto, então, uma qualidade de vida e acesso a serviços, né, e ao consumo melhor. Nesse período, então, houve um maior número de oportunidades para jovens, oportunidades legítimas, especialmente para minorias étnicas e evadidos do ensino médio, e menos oportunidades ilícitas, né? Então, houve um conjunto maior de oportunidades de trabalho, né, de colocação no mercado de trabalho para os jovens. Uma maior confiança no governo e nas instituições sociais. Então, um grupo de autores, então, eles sinalizaram essa questão que pode, então, ser também aplicado, relacionada com a nossa situação. As mudanças culturais, aí uma série de mudanças culturais que aconteceram também no decorrer desse processo nos Estados Unidos. Uma mudança da consciência coletiva em direção a maior civilidade, né? Ou seja, por exemplo, uma reação contra o consumo excessivo e desnecessário, o hedonismo, né? Uma reação da consciência coletiva, da societal, né? As pessoas começaram a não buscar tanto esse consumo desenfreado, né, e busca de relações mais civilizadas entre elas. Uma reação societal a um momento violento anterior, no sentido de que o sofrimento frente à violência produziu anticorpos e maior cuidado por parte da população, ou seja, eles foram tão fundo no poço, como a gente está hoje, que essa situação de crise mesmo, provoca, né, uma reação da sociedade no sentido de não permitir mais, né, e prevenir, então, que as situações de violência aconteçam.
Os moradores mais jovens passaram a rejeitar a chamada cultura da violência, né, esse uso exacerbado da violência nas relações sociais, o fortalecimento das instituições sociais, a confiança em relação a elas, especialmente as novas instituições de justiça criminal, educacionais, de apoio familiar e de bem-estar. Os jovens do interior do país afastaram-se das drogas e das armas. Um aumento da intolerância social para com a violência contra a mulher. Maior aceitação social dos arranjos familiares não tradicionais, iniciados na década de 60. Né, então, fora daquela modelo da família nuclear, pai, mãe e filho. Né, então, novos arranjos foram mais aceitos e legitimados na sociedade. A legalização do aborto e, assim, segundo esses autores, a redução do número de nascimentos não desejados. Mudanças demográficas também têm que ser consideradas, segundo eles, né, o envelhecimento da população, com isso a redução do grupo etário mais propenso a cometer crimes. Tem alguns autores do Brasil que têm sinalizado que aqui também em alguns estados, né, isso pode ter sido uma causa relacionada com a diminuição dos homicídios. Aumento dos grupos populacionais de meia idade, menos tolerantes à violência. Claro, com o envelhecimento da população, menos jovens, pessoas de meia idade, né, assim como nós, por exemplo, seríamos teoricamente, menos tolerantes à violência. Mudanças no mercado do crack, há um declínio, então, da epidemia do crack, como os autores chamaram, menor uso da violência e novas formas organizativas, por exemplo, a distribuição de drogas passou a ser feita fora do espaço público e dentro das casas, e foram contratadas pessoas de confiança dos traficantes para a venda, e assim diminuiu o número de conflitos, né, nesse comércio ilegal das drogas. Controle sobre os fatores precipitantes, maior controle sobre as armas de fogo e diminuição do seu uso entre os jovens. Isso também é uma linha de interpretação que muitos autores aqui brasileiros, né, como Glaucio Soares, têm destacado, né, que o Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil teria, então, produzido em certo momento, em certo período do tempo, e em certos estados, uma redução dos homicídios. Com relação ao controle social formal, em relação às prisões, efeitos dissuasórios e de incapacitação do encarceramento. O que quer dizer isso, né? Que a prisão ela previne, no caso daquelas pessoas que estão praticando crimes, né, e violência, ou de reincidirem ou de começarem a praticar, né, pelo medo de ser pegas, pela questão da punibilidade, né. Isso é bastante polêmico. Alguns autores dizem que não tem, na verdade foi o contrário, né, que a prisão ela tem um efeito não dissuasório, não de redução da reincidência e da criminalidade, mas de potencialização. Aqui no nosso país a gente vê isso, né, pela questão das facções e tal, pela superlotação. Então, não é bem assim, mas enfim, foi uma explicação que deram naquele momento. E com relação a polícias, ampliação do efetivo policial, uma menor impunidade, maior rapidez na resposta policial e judicial. A gente pode colocar aqui uma necessidade maior integração entre as polícias e das polícias com os órgãos judiciários, né, também. Isso foi uma iniciativa que aconteceu em Pernambuco, a agilização da investigação e da apuração dos delitos de homicídios através da integração em centros, né, centros de investigação, centros de resolução das polícias e do Ministério Público e do Poder Judiciário. Foi a explicação, foi uma das iniciativas de Pernambuco que pode estar na raiz da redução das mortes por lá. E a proatividade e novas estratégias policiais, como planejamento das ações, a policiamento buscando os resultados efetivos, avaliação das ações policiais, os hotspots, ou seja, mapeamento das zonas de maior incidência de crimes e de violência, né? Janelas quebradas também, mas aí também é uma questão polêmica, né? Se realmente atuou na redução dos homicídios, teve um efeito. Maior número de recursos, inteligência e responsabilidade policial, ou seja, é a resposta policial, né?
Novas formas de policiamento, como a polícia comunitária e resolução de conflitos, e também alternativas comunitárias ao encarceramento, ou penas alternativas, justiça restaurativa, como a professora Melissa já falou anteriormente. A questão da prevenção do crime e violência também, outra linha de interpretação. A proliferação de iniciativas locais, estaduais, federais, protagonizadas por cidadãos e estimuladas pela mídia, como programas responsivos de educação, antiviolência, a integração entre as comunidades e a polícia, iniciativas locais para reduzir o acesso dos jovens às armas de fogo, ou acesso dos jovens aos grupos, às gangues, né? Programas sociais também, o turno inverso nas escolas, o investimento em pré-escolas e em capacitações de trabalho para os adolescentes, programas educativos para período escolar e extraescolar, ou seja, aquela ideia de que eles tenham, fora do turno de aula, né, também, a possibilidade de desenvolver suas habilidades, né, os jovens principalmente, seja habilidades cognitivas, culturais, sociais, né, educativas, esportivas, enfim, uma série de aspectos e tipos de atividades pode se pensar por aí. E por fim, então, eu gostaria de terminar minha fala, assim, que na linha um pouco do que a professora Melissa falou, que nós temos que pensar um novo paradigma, né, para a questão da segurança pública em geral, né? Estamos sem um projeto. Nós tivemos, né, já iniciativas preventivas no bojo do programa, como o PRONAST, o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, que terminou, que não foi avaliado. Né? E esse novo paradigma, né, eu gostaria de resgatar uma fala do Luiz Eduardo Soares de 2001, e atualizar essa fala, porque eu acho que não se atingiu aquilo que ele já propunha em 2001, né? Um paradigma que envolva o respeito aos direitos humanos, né? E um sistema gerencial de segurança pública que resulte em uma maior proatividade, planejamento e uma atuação mais inteligente e efetiva, né, das polícias, talvez até pela integração entre elas. O Luiz Eduardo Soares diz o seguinte, né, apesar da complexidade do fenômeno, que é causado por muitos fatores, é difícil de, como a professora colocou, é difícil de mensurar, de visualizar, de dar conta de todas as dimensões da questão da violência, né? Apesar de tudo isso, apesar de todas essas dificuldades, né, ele diz o seguinte, que políticas públicas de segurança, graus de eficiência policial e credibilidade das polícias também pode fazer a diferença, dependendo do tipo de crime e das circunstâncias históricas e culturais. É o que a gente está precisando, né? Um novo paradigma que combine respeito aos direitos humanos e eficiência policial com a consolidação de um sistema gerencial em segurança pública e a formulação, implementação e avaliação de políticas, que não existe, né? Avaliação de políticas na área de segurança. Iniciando uma nova trajetória na área, né? Então, embora a gente tenha passado mais de 15 anos do 2001, né, quando ele falou, esse paradigma ainda é muito necessário. Ainda não se consolidou no nosso país. Né? E eu acho que está na hora de nós pensarmos, né, em iniciarmos, então, o delineamento de propostas que vão nesse sentido. Né? É uma pena que uma das saídas que a gente pensava era justamente as ações preventivas do PRONAST, uma pena que acabou. Né? Mas eu acredito que políticas públicas de segurança, bem planejadas, bem implementadas, bem avaliadas, podem sim fazer a diferença na redução dos homicídios no país. Obrigada. Tanto faz. Muito bem. Bom, saudar todos que nos assistem
presencialmente ou nas plataformas digitais. A gente tem que se acostumar com essa ideia agora aqui no ILEA, né, que a gente está aqui, mas também está sendo vigiado no Facebook, amanhã vai para o YouTube, essas coisas todas. Então, saudar essa audiência e, ao mesmo tempo, saudar a iniciativa do ILEA, e aí cumprimento o professor Mauro na ausência do professor José Vicente por essa organização desse ciclo de debates. E que, bom, de algum modo, a gente, como já a professora Letícia já avisou, né, a gente tentou, por ser do mesmo grupo de pesquisa, por estar fazendo isso há algum tempo, tentou organizar aqui uma divisão de falas para que, de algum modo, isso pudesse produzir uma tarde produtiva. Imagino que também vocês estejam, a essa altura, querendo debater um pouco. Então, a minha fala, nesse sentido, vai ser um tanto breve, e eu vou pontuar aqui alguns resultados, sem escapar, obviamente, algumas ponderações críticas, desse estudo dos cenários e motivações dos homicídios dolosos nos municípios da região sul, incluídos no Pacto Nacional pela Redução dos Homicídios, que estava dentro da ideia de um mapeamento das propostas de políticas públicas para o aprimoramento da Política Nacional de Segurança Pública. Bom, a apresentação do título, vamos dizer assim, do ponto que a gente combinou que eu ficasse responsável, já exige um pequeno, né, parêntese, porque no espírito do que a professora Letícia acabou de colocar, essa é uma das políticas ou das tentativas, né, de consolidação ou de início de um percurso de implementação de qualquer coisa, na real, em termos de segurança pública no Brasil, que nasceu, é um natimorto, como a gente fala, né, infelizmente. Então, os dados que eu vou apresentar de alguma forma, nós vamos tentar mantê-los vivos, vamos ver se a gente consegue recuperar a rede que se montou para produzir esse mapeamento. E o que eu vou apresentar aqui é alguns dados pelos quais nós, aqui no grupo de pesquisa, ficamos responsáveis, que são os dados da região sul. Mas... eu estou com uma coisa, por favor. Não, pode ficar assim. Mas se tratou de uma pesquisa nacional. Aqui do grupo de pesquisa foram envolvidos 7 professores, 14 alunos ou estudantes de pós-graduação, 12 deles aqui da URGS. Portanto, uma equipe grande só aqui, né, e no resto do Brasil outras equipes de porte similar, porque exatamente a ideia era essa, né, a produção da composição de alguns diagnósticos para fomentar o Plano Nacional de Segurança Pública. Eu já tive a oportunidade de estar aqui no ILEA depois disso, não era exatamente esse o foco da apresentação, e já mencionei aqui em situações anteriores, em uma situação, pelo menos que eu me lembre, publicamente, né, antes dessa, que o Plano Nacional de Segurança, o Plano Nacional de Redução de Homicídios, ele sofreu um abalo, né, mortal. Ele sofreu um homicídio, vamos dizer. Foi vítima de um homicídio. E para o nosso desgosto, porque o processo, inclusive, foi bem traumático, um pouco para recuperar a fala da professora Melissa, né, porque a gente estava no meio da pesquisa, que era o início do processo, né, o início da possibilidade de fomentar uma política nacional de redução de homicídios. Ou seja, depois desses dados todos já apresentados aqui, né, chegou-se à conclusão de que era uma tarefa que o governo federal não poderia mais se abster de enfrentar, né, o homicídio como um problema nacional. Há poucos dias o presidente científico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou um artigo bastante provocativo, dizendo que o maior problema do Brasil não é a corrupção, é o homicídio. E, portanto, quando se tentou fazer alguma coisa em termos nacionais, se teve uma reunião, né, desses vários grupos de pesquisa Brasil afora para tentar
contribuir para esse diagnóstico, né? E, diante das ocorrências do ano passado, que vocês bem lembram, acredito todos, nós tivemos uma mudança brusca na condução da política em nível federal, uma mudança, uma inversão completa de projeto de governo, né? Um novo ministro da Justiça que assumiu dizendo que a redução de homicídios não era mais uma prioridade do governo. Nós estávamos no meio da pesquisa de campo, né, uma pesquisa de campo que, como vocês podem ver, envolvia 80 municípios brasileiros, né, exatamente escolhidos por terem as maiores taxas de homicídio ou serem capitais, exatamente para tentar dar essa dimensão, né, aguda de investigação. A equipe aqui do Rio Grande do Sul trabalhou nessas 6 cidades, né, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Alvorada, Canoas, São Leopoldo, fez 92 entrevistas. Naquele momento desse fato, estava no meio da condução dessas entrevistas, com profissionais da justiça criminal e atores sociais não exatamente ligados ao circuito de justiça criminal. E a gente teve essa declaração que nos deixou um pouco, né, àquela altura, no ar, de que a Política Nacional de Segurança de Redução de Homicídios, para a qual essa pesquisa deveria fomentar algum auxílio, não era mais uma prioridade. E na sequência dessa declaração, a gente teve uma outra declaração do mesmo ministro da Justiça dizendo que o problema dos homicídios no Brasil era que se tinha muita pesquisa e pouco armamento. Bom, então a gente tem um pouco desse, né, do desfecho, eu diria assim, de um ciclo que a gente não sabe muito bem ainda para onde vai, essa aqui é a verdade, né? Mas que é a marca desse movimento que as professoras aqui já muito bem colocaram, né? E agora não mais, porque não falando tanto dos dados, mas falando de como nós temos procurado enfrentar o fenômeno, né? E aí, de uma forma já bem particular, da violência homicida, do homicídio como violência, né? enquanto fenômeno das violências que a gente tem no Brasil, e que não tem, aparentemente, uma diretriz clara de como vamos fazer isso, né? Tentando perseguir isso que, por último, a professora Letícia pontuou, né? De tentar articular uma ação efetiva e eficaz da polícia, ou seja, dos sistemas de controle duros, do aparato social de controle duro, mas, né, sem abdicar do respeito aos direitos humanos, ou seja, no vácuo dessa necessidade, a gente vai convivendo com a tragédia cotidiana que tem mostrado o aumento, né, dos níveis de homicídio no país, e que o último mapa, como tanto a professora Melissa quanto a professora Letícia já mostraram alguns dados aqui, tem evidenciado. Bem, então, essa pesquisa, de toda forma, para quem tiver interesse em ter o relatório, acesso ao relatório completo, eu estava preparado aqui para dizer que ela estava na página do Ministério da Justiça, mas fazendo uma pesquisa aqui rápida, enquanto as professoras falavam para passar o link para vocês, a gente se deu conta que o link na página não está. A gente tem um link que é da página, mas na página não se acessa o link. Então, não é marketing, mas acessem a página do Facebook do grupo de pesquisa, porque a gente acabou de publicar lá o link onde ainda está o acesso ao relatório desta pesquisa. Não deu tempo mas acredito que sim, né? Então, e a gente até mesmo debatia aqui no intervalo de uma apresentação e outra se a Secretaria Nacional de Segurança Pública ela é algo ainda palpável ou ela é um gabinete que a gente não sabe quem é que está publicando as coisas. Enfim, a gente está nesse vácuo, né? De todo modo, então voltando aqui, tentando
retomar a apresentação dos dados, embora eu acho que não tenha fechado, o meu argumento era exatamente esse, ou seja, que um dos grandes problemas, né, dessa nossa tragédia atual é exatamente a fantástica capacidade de não termos continuidade em nenhuma orientação clara, né, eu diria de 4 em 4 anos, mas os governos não têm durado isso, então às vezes até menos, né? Ou seja, a gente vai agindo por espasmos, a gente tem momentos em que se visualiza possibilidades de avanço e aí se tem retrações, e isso é um pouco, ou em grande medida, eu diria assim, se a gente, né, fosse elencar as múltiplas e complexas causas do fenômeno, me parece que essa descontinuidade, né, na orientação de políticas públicas para o enfrentamento é uma causa, no caso brasileiro, bastante evidente, em nível federal, obviamente, em nível estadual também, e com algumas raras exceções, em nível municipal se tem conseguido um pouco mais de continuidade, às vezes superando diferenças né, político-partidárias e tal, mas não são muitos os casos. Então, feito esse parênteses, tentando voltar para o que ficou aqui para mim, é que eu não me contenho, tenho que falar dessas outras coisas também. Então, foram 92 entrevistas. É importante também falar aqui uma pequena nota metodológica, né, Letícia, do quão foi disputada essa abordagem para essa pesquisa, porque, de um lado, né, se tinha, obviamente, o interesse em fazer, né, e trazer uma abordagem qualitativa para esse estudo, mas fazer isso em nível nacional, né, para tornar esses dados comparáveis lá adiante, com uma equipe tão grande, com um universo tão grande, é um baita de um desafio. Obviamente que, né, depois, de repente, no debate, a Letícia, se quiser uma parte também pode falar, né, mas a Letícia foi a principal interlocutora da fase prévia, né, lá em Brasília, de como é que, como é que seriam os contornos desse instrumento e tal. E por fim, por isso a gente salienta esse aspecto, né, de que em grande medida o que se conseguiu produzir